Continuando nossa aula, pessoal. Então, termina o governo do Itamar, né, no qual o Fernando Henrique era o seu ministro da Fazenda, e assume a presidência da República o Fernando Henrique, que também é eleito por voto direto, né, em 95. E o Fernando Henrique, ele já vinha imbuído desse sentimento, dessa necessidade de reformar o Estado, né? De operacionalizar a reforma administrativa. Por parte da população, havia esperança muito grande no governo Fernando Henrique, exatamente porque ele é sociólogo, né? No entanto, o Fernando Henrique, na ocasião, o governo Fernando Henrique foi um governo de cunho, assim, podemos dizer, bastante neoliberal. Né? Por quê? Porque era a influência da época, principalmente o governo da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Estava nessa época de governo neoliberal, de saída do Estado da economia. O Brasil, ele não é uma ilha, ele não é isolado, então ele sofre sim influências internacionais e ele precisa. Lembra que o Plano Real havia sido implantado, né? Então, como moeda forte, né? E tentativa de conter a inflação, reativar a economia. E aí o Fernando Henrique ele cria o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cuja sigla é Maré, né? Esse ministério que foi assumido pelo Luiz Carlos Brescia Pereira, que vai propor uma nova reforma administrativa para o Estado brasileiro. E quando eu falo em nova reforma administrativa, aí vocês vão pensar no Itamar, no Sarney, no Collor que eu falei. Não, gente. Quando eu falo de uma nova reforma administrativa, vocês precisam focar em 67, né, na reforma de 67, que foi uma reforma muito importante para administrativamente para o país, e agora essa reforma de 95. Há teóricos que descartam todas as outras reformas das quais nós falamos e ficam somente com a de 67, com a de 95. Considera que, de fato, foram reformas que mexeram drasticamente na estrutura administrativa do país, né, que contemplou os diversos eixos e entes federativos. Então, é uma crítica assim, que vocês precisam, quando se fala de reforma administrativa, ter essa condição de fazer, tá bom? As outras podem ser consideradas como tentativas de reforma, mas daí uma reforma administrativa faltou alguns elementos, né? E para fazer essa reforma administrativa, além de instituir esse Ministério da Administração, o Fernando Henrique, ele cria, né, o governo dele cria o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o PEDRAI, que é bastante conhecido, né, e falado e tudo mais. Então, qual era o foco dessa reforma, né? O que o plano diretor do Fernando Henrique propunha para o Estado? Então, o foco estava em reduzir o custo da máquina estatal e aumentar não só a eficiência e a eficácia, mas também a efetividade das ações públicas, visto que o Estado estava sendo acusado de agir em favor de si mesmo e não em favor da sociedade para o qual ele foi criado, tá bom? E aí esse plano diretor procura criar condições para a reconstrução da administração pública em bases modernas e racionais. Quando eu digo bases modernas e racionais, eu estou me referindo da influência neoliberal que havia, de uma cultura que estava pungente na época, principalmente vindo da Europa e dos Estados Unidos, do Estado mínimo, do Estado se retirar da economia, não havia necessidade do Estado continuar sendo o Estado providente. Né? Não havia necessidade do Estado continuar sendo o Estado de bem-estar, o welfare state. Então, são essas questões que estavam sendo questionadas. Então,
plano propunha ao Brasil a adoção de um modelo gerencial, né, de administração pública, porque já estava considerando o modelo burocrático como um modelo falido, então agora um modelo gerencial. Lembrem-se da nossa primeira aula, nós dizíamos que o país era patrimonialista, não só o Brasil, mas outros, do patrimonialismo foi para o modelo burocrático, e do modelo burocrático agora a gestão gerencial, né? A nova gestão pública, que era exatamente esse modelo, que é o modelo gerencial. E o que é o modelo gerencial? É o esforço do Estado aproximar-se cada vez mais da sua forma de gestão da iniciativa privada, porque considera a iniciativa privada eficiente, eficaz e efetiva, né, em seus atos. Então, para conseguir implementar esse plano, o que o plano diretor da reforma do Estado fez? A primeira coisa que ele fez foi distinguir, né, foi mapear as funções macro do Estado. E nesse mapeamento, ele agrupou um conjunto de atividades que ele vai chamar de atividades exclusivas do Estado. Um outro conjunto que ele vai chamar de serviços sociais e científicos do Estado, e um outro rol de atividades que ele vai chamar de produção de bens e serviços para o mercado. Então, a análise que esse plano diretor fez, né, foi presidido pelo Luiz Carlos Bresser, foi com base, ele se guiou por esse tripé. E o que esse plano faz logo na sua abertura? Uma crítica ao Estado desenvolvimentista. Vocês lembram, né, qual era o lema do Getúlio Vargas? 50 anos em 5. Né? Então, assim, esses governos, né, Getúlio e outros, mas principalmente Getúlio, investiu muito no desenvolvimento do país, né? Mudou a capital, criou a cidade para ser capital, investiu em polos industriais. O Brasil não tinha dinheiro para isso, gente. Construiu linhas férreas, né? Ou seja, para escoar, né, a produção, logística. Então, o Brasil não tinha dinheiro para isso. E esse recurso veio de onde? Capital internacional, né? Empréstimo. E com isso, o Brasil se tornou um país endividado. Então, esse plano diretor para a reforma do aparelho do Estado, as suas páginas iniciais, ele traz exatamente uma crítica a isso, né? O Estado, ele se endividou, o Estado, ele é um Estado gigante, né? É um Estado que abraçou muitas atividades na economia e na sociedade, ele não dá conta de prover tudo que a sociedade espera dele, e no governo do Fernando Henrique vai dizer que não tem porquê o Estado ser o provedor de todas aquelas atividades, porque tem atividades que pode, sim, transferir, né, para iniciativa privada ou para outros entes federativos, né, para os estados, para os municípios prover, não tem que ser a União a única provedora. Então, são chamadas de atenção, são críticas que o plano diretor vai trazer. E aí, ele vai dizer exatamente que o Estado é ineficiente, que ele não consegue dar conta, né? Porque ele tem uma sobrecarga, a sociedade demanda muitos serviços, né? E o Estado sozinho não dá conta de cuidar dessas coisas, além dos seus problemas econômicos, que não era exclusividade do Brasil, né, gente, por favor, mas também de outros países que estavam em desenvolvimento, que já eram desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra, e que também, na época, estavam fortemente munidos desse ideal de reforma administrativa. Então, o plano diretor para a reforma, ele vai ponderar que é fundamental ao Brasil fazer um ajuste fiscal duradouro, né? Fazer uma reforma econômica, fazer uma reforma da Previdência Social, inovar nos instrumentos de política social e reformar o Estado, o aparelho do Estado.
né, buscando aumentar a governança, ou seja, a capacidade de implementar de forma eficiente as políticas públicas para as quais o Estado foi instituído, né, e não estava dando conta. Então, nesse esforço de fazer o Estado brasileiro avançar de um Estado burocrático para um modelo gerencial, o plano diretor vai criar dimensões de atuação. A primeira dimensão que o plano diretor vai criar é essa dimensão institucional legal. Pessoal, quando vocês ouvirem a palavra institucional, pensem logo nos organismos, entendeu? Nos organismos, na fonte de poder, no órgão público, né? E aí, o que ele vai entender é o seguinte, que existe um problema. Quando eu falo aqui em dimensões institucionais, vai considerar que são estruturas que estão obsoletas, pesadas e hierarquizadas, pouco dinâmicas e excessivamente caras, né? Que tem crenças arraigadas na cultura política brasileira de que cabe à União promover diretamente o desenvolvimento social do país em detrimento dos municípios. Falta de transparência administrativa que inibe o controle social. Então, aqui, gente, quando está falando da dimensão institucional legal, esse plano de desenvolvimento está olhando para o legislativo, o judiciário, a previdência, os ministérios, né, e o Ministério Público. Então, o olhar está voltado para esses sujeitos, né? E aí, olhando ainda, continuando com o diagnóstico, esse plano diretor vai também analisar os recursos humanos e vai apresentar como desafios, né, para o governo a ausência de uma política de recursos humanos coerente com a necessidade do Estado, a necessidade de realização de concursos públicos mediante avaliação periódica da necessidade do quadro de servidores, né, e os poucos instrumentos de incentivo positivo para o desempenho dos servidores. Aí entra um pouco a questão da meritocracia no serviço público, viu, gente? Então, assim, foram lacunas que, ao analisar a realidade, o plano conseguiu identificar. E, além disso, ele olhou também a dimensão cultural, né? E a dimensão da gestão. E o diagnóstico que ele encontrou foi exatamente a necessidade de repensar o sistema de motivação dos servidores, para além da expectativa de se ocupar um cargo em comissão, né? E a urgência da profissionalização do serviço público e motivação negativa que havia, que era exatamente a demissão por insuficiência de desempenho que o servidor poderia incorrer. Além disso, vai preconizar a criação de mecanismos de controle social, né? Então, como agora a gente está em governos democráticos, há uma necessidade de uma participação da sociedade, diferente de 1930 e de 67, que eram governos ditatoriais, e lá não havia, né, essa intervenção, né, da sociedade. E aí, pessoas, para tanto, né, frente a essa realidade toda, o que vai acontecer? O Estado, né, o plano vai criar as formas de propriedade, né? O que realmente deve continuar sobre a tutela do Estado, os cuidados do Estado, o Estado sendo provedor para a sociedade, e o que ele pode deixar, né, desregular para que outros prestem o serviço. E aqui vocês estão vendo esse quadro, né? A forma de propriedade, que pode ser estatal, pública não estatal ou privada, e as formas de administração, que vocês estão vendo, que é exatamente uma análise do governo, onde deveria continuar sendo um modelo burocrático, né, de administração, e onde teria condições de avançar totalmente para o modelo gerencial,
vocês vão ver que ele vai pensar em 4 eixos, né? O núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não exclusivos e a produção para o mercado. Sendo que no núcleo estratégico é a única área que o governo, que é a análise, né, que esse plano diretor da reforma do Estado vai entender que o governo ainda precisa ser um tanto burocrático. Por quê? Porque nele, nesse núcleo estratégico, está a administração direta, a administração pública direta, pessoal. Aqui está o legislativo, aqui está o judiciário, entendeu? Aqui está as cúpulas de governo. Então, como é que vai criar leis, normativos, doutrinas sem a burocracia? Não existe isso, entendeu? É o próprio princípio da legalidade, né, que impera na administração pública. Não basta eu dizer para você só de boca, isso tem que estar escrito em algum lugar. De onde é que saem essas escritas, esses normativos, esses regulamentos? É do núcleo estratégico. Por isso que o governo vai entender que não dá para ele migrar esse setor gerencial. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas áreas, né? Agora, seguindo, a gente vai falar. Sendo que as atividades exclusivas ele considera que tem que continuar sobre a tutela do Estado, mas que pode ter uma administração gerencial. Os serviços não exclusivos, que são aqueles que o Estado vai prestar, mas que nada impede que a iniciativa privada também o faça. Vocês vão ver que vai haver, né, a forma de propriedade aqui pública não estatal e gerencial, e a produção para o mercado. Então, daqui o Estado sai totalmente, pode ser privatizado, né? Então, vem para a iniciativa privada e, lógico, a iniciativa privada caminha de acordo com o modelo gerencial de administração, na qual o Estado foi bebê, né? Então, vem com essa realidade. Quando se fala no núcleo estratégico, então, né, como eu estava dizendo, que foi aqui já vem o que o plano, né, o que esse plano diretor pensou, então, para essa realidade. Aqui, quando se fala em núcleo estratégico em sentido lato, é o setor que define as leis, as políticas públicas e cobra o seu cumprimento, né? Então, nele está contido o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, o Presidente da República, os seus ministros, assim como seus assessores e auxiliares diretos. Então, possui forma de propriedade estatal e a gestão que mescla burocrática e gerencial como forma de conseguir ser efetivo junto à sociedade, né? Então, aqui o Estado tentando acertar, mas exatamente por ser ele o instituidor das leis e, ao mesmo tempo, é aquele que cobre o cumprimento delas, que fiscaliza, que monitora, né? Então, não tem como ele ser só gerencial. A burocracia que traz, né, esses normativos, por causa disso, o núcleo estratégico permanece como burocrático também. Outro núcleo que o plano diretor, né, vai trazer exatamente as atividades exclusivas, elas englobam aquele serviço que apenas o Estado pode realizar, e aqui são serviços de regulamentar, fiscalizar, fomentar, né? E aí, entre eles, está, por exemplo, a cobrança de impostos, a fiscalização, né? A previdência social, a fiscalização dos cumprimentos das normas sanitárias, serviços de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, controle do meio ambiente, os subsídios para a educação básica, né, emissão de passaporte, são alguns dos serviços, né, que entende-se que o Estado precisa, ele não precisa necessariamente ser o provedor, né, aquele que oferta o serviço no mercado, mas ele precisa ter para si a regulamentação, a fiscalização desses serviços, né? Os serviços não exclusivos, né? O plano diretor vai entender que trata-se do setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas. Então, o Estado aqui, gente, ele pode prover, mas outros organismos também pode.
porque o Estado não dá conta de tudo. Então, e aqui vocês vão ver as universidades, os hospitais, né? Os centros de pesquisa e os museus. Vocês vão ver que alguns são do Estado, outros são da iniciativa privada, e em alguns casos existem políticas públicas voltadas para fomentar esse serviço, mesmo quando prestado pela iniciativa privada. Por quê? Porque seria papel do Estado, mas como ele não dá conta, né, a iniciativa privada foi inserida na jogada. E tem, por fim, um outro bloco, né, de serviços, que é exatamente a produção de bens e serviços para o mercado. É o setor onde atuam as empresas, né? Então, aqui são as atividades econômicas voltadas para o lucro. Não existe almoço grátis, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, não é bem assim que funciona. Então, a razão de ser da iniciativa privada é o lucro, né? E ainda que permaneçam no aparelho do Estado, tais como as do setor de infraestrutura. Então, são as atividades às quais faltam capital privado para investimento ou monopolistas. Tem por regra a propriedade privada, a gestão gerencial e, óbvio, o foco na eficiência, né? Então, é produzir mais com menos, aumentar a produtividade, o retorno financeiro, né, sobre os serviços prestados. Então, pessoal, frente ao exposto, o governo Fernando Henrique ele é conhecido como aquele que efetivou a reforma gerencial no país, né? Então, assim, ele privatizou, ele mexeu na máquina pública, ele enxugou a máquina pública, ele criou, né? Ele criou uma emenda constitucional. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, que fez com que o princípio da eficiência, né, que estava previsto lá na Constituição de 88, na Constituição Cidadã, fosse de fato implementado no serviço público. Então, assim, quando se fala em reformas administrativas no Brasil, o Fernando Henrique é muito bem visto, entendeu? Olha aqui, gente, a emenda constitucional de 98, né, ela aponta para essa reforma gerencial através do princípio da eficiência na administração pública. E essa emenda, ela trouxe exatamente, né, as seguintes modificações no texto constitucional, né? Alteração do período do estágio probatório para o servidor público, que o estágio probatório antes se faz em 2 anos, agora se faz em 3. Inclusão de formas pelas quais o servidor público estável pode perder o cargo, porque antes era vitalício, não era vitalício, como se dizia, tinha estabilidade, né? Vitalício se fosse monarquia, né, gente, por favor. Tinha estabilidade, hoje ainda tem, mas existem instrumentos que pode gerar uma perda do cargo, né? Um PAD, um processo administrativo disciplinar, por exemplo, uma avaliação periódica de desempenho com resultado insuficiente, né? Então, assim, são indícios que colocam em risco a permanência do servidor público no setor público. E a instituição de comissão especial de avaliação de desempenho para aquisição da estabilidade. Isso existe, viu, pessoal? Também, gente, foi do governo Fernando Henrique a criação das agências reguladoras, né? Vocês lembram que nós falamos sobre elas na nossa primeira aula, né? Quando a administração pública ela também se tornou indireta, então houve a criação das agências executoras e reguladoras. E o governo Fernando Henrique deu muita força, né, para a instituição dessas agências, né? Diante das inúmeras privatizações. Eu disse que Fernando Henrique privatizou muitas coisas, e aí a necessidade dessas agências para poder controlar esse serviço que vinha sendo prestado pela iniciativa privada. E outro ganho muito importante também no governo Fernando Henrique foi exatamente a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. No ano 2000 foi importantíssimo, foi um marco, né, para a gestão fiscal no Brasil, porque antes os governos entravam e gastavam de maneira desenfreada. E a Lei de Responsabilidade Fiscal vai colocar um parâmetro
a ser observado para os gastos públicos, né? E, inclusive, responsabilizando o gestor público. Então, isso foi muito bom, porque tinha um governo que saía e deixava a máquina totalmente sucateada, e o governo que chegava não tinha a menor condição de operacionalizar, porque estava, às vezes, não tinha recurso nem para pagar a folha de pessoal. Então, por todas essas obras, né, o Fernando Henrique, ele é muito bem visto e elogiado. Quando eu digo que ele é muito bem visto e elogiado, não significa que o governo dele foi, oh, que excelência. Não, não é isso não. Nós estamos falando de reforma administrativa, como ocorreu e os impactos que trouxe para o Estado, né? Para se avaliar um governo, tem que olhar outros elementos para além de da reforma administrativa, tá bom? Só para vocês terem essa clareza. Por exemplo, eu iniciei falando de Fernando Henrique, dizendo que a sociedade esperava que ele fizesse um governo com ação maior, né, de assistência social maior, por ser sociólogo, e não foi o que aconteceu. Né? Então, as políticas públicas voltadas para assistência social, elas foram muito reduzidas no governo do Fernando Henrique. Né? E outras políticas também voltadas para a educação, inclusive, né? Para a saúde. Então, são elementos que precisam ser avaliados. Mas aqui, como nós estamos falando de reforma administrativa, nosso foco tem que ficar em reformas administrativas. Tá bom, pessoal? Só para vocês ir compreendendo como funciona.